vai começar a gravar. Boa tarde, alunos. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos sair bem, né? Vamos lá, então. Os primeiros são João, Yara e Matheus, produção de Pelotas de Ferro. Se vocês puderem já começar a compartilhar, e a hora que vocês quiserem, podem começar a apresentar. Tá, vou compartilhar aqui. Assim, dá para ver? Dá para ver. Pode ir. Quer apresentar, Yara? Tá, eu já começo, então. Bom, então, hoje nosso trabalho é sobre pelotização de ferro e os alunos do nosso grupo são João, Matheus e eu, a Yara. O minério de ferro é um recurso muito abundante em todo o mundo, só que a qualidade não é a mesma em todos os lugares. Por isso, é importante destacar que o Brasil ele possui uma qualidade muito boa do minério de ferro do território, porque ele apresenta um teor de 60% de minério de ferro nas suas jazidas. Ele possui a quinta maior reserva de minério e em 1999 ele chegou a arrecadar 3 bilhões de dólares em exportação. E sendo assim, o ferro passou os principais recursos de exportação do país, sendo o Japão o país com a maior taxa de importação do minério de ferro. E, como eu disse antes, o Brasil ele é um dos maiores produtores, tanto qualitativa quanto quantitativa. Sobre a estrutura de produção, os minérios de ferro finos, superior e granulados, eles são utilizados para sintetização, mas também tem a produção dos minérios extra finos, que não podem ser utilizados para sinterização por adequada para esse processo. Assim, esses minérios extra finos, eles são aglomerados em pelotas de do que eu encontrei foi que a Companhia do Vale do Rio. Oi. João, muta seu microfone, que tá dando muita interferência. Não sei se é do seu ou da Yara, não tá dando para ouvir direito. Espera aí. Parou de dar interferência. Aí, ó, vamos ver. Agora eu acho que vamos ver se vai ficar melhor. Pode continuar. Tá. Um dos dados que eu encontrei foi da Companhia do Vale do Rio Doce, que ela produz cerca de 21,7 milhões de toneladas de ferro por ano no Brasil. Bom, sobre essa produção, a maioria dos processos industriais gera alguns impactos ambientais. E dentre esses impactos podem ser citados o consumo elevado de recursos e de energia, as emissões de gases líquidos, sólidos, e por isso a gente tem que avaliar o ciclo de produção da produção de pelotas de ferro. E assim identificar quais são os impactos ambientais que ela gera, né? Bom, e a partir dessa identificação, a gente tem como objetivo reduzir esses impactos ambientais, tratando os resíduos gerados e procurando métodos mais sustentáveis. Exemplo disso, tem-se uma pesquisa que visa a produção de concentrados de minério
a partir de uma barragem, que é a barragem de Germano. Esse uso de rejeitos, ele vai beneficiar tanto questões econômicas quanto questões de aumento da demanda, porque o aproveitamento desses rejeitos, ele vai reduzir a escassez da matéria-prima. E isso vai totalmente de encontro com as demandas ambientais atuais. Então, por fim, para finalizar a introdução, nosso trabalho vai ter como objetivo avaliar todos os procedimentos do ciclo produtivo para, assim, identificar os melhores procedimentos para tratar os resíduos e também prever alguns métodos para prevenir a geração de resíduos e introduzir, assim, a economia circular no nosso procedimento. Eu tentei o celular, mas não deu certo. Eu vou compartilhar aqui de novo. Tá. Vocês estão me escutando, né? Sim. Vou falar da motivação do processo, no caso seria a pelotização, né? Por que que ela existe? Como a Yara falou, quando o minério de ferro é extraído, ele sai em diversas granulometrias, né? Os maiores, com um tamanho determinado, que eu acho que eu vou mostrar depois no fluxograma, eles podem ser direcionados diretamente para os processos da siderurgia, né? Só que os minérios muito pequenos, os finos, os extrafinos, eles não podem porque tá aqui escrito, né? Baixa porosidade. O que isso acontece? Quando a gente coloca o pó lá nos altofornos da siderúrgica, por ter baixa porosidade, os gases quentes, né, não vão conseguir passar por esse minério e não vai conseguir, o processo de fundição vai ter uma eficiência baixa, né? Então tá aqui, né? Dificulta a difusão dos gases nos altofornos. E também, eles sendo mais finos, vai ser mais fácil de serem arrastados com esses gases, né? E aí vai diminuir a vida útil dos filtros, quando não aumentar a contaminação das emissões, né? Aí que vou mostrar alguns fluxogramas, eles podem sofrer algumas modificações, né? Como a Yara falou, existem vários tipos de minério de ferro pode ter características diferentes dependendo da mina que ele foi retirado. E cada tipo de minério vai necessitar de processamentos a mais, ou não, ou processamento mais complexo, algumas etapas a mais ou não, né? Então, aqui tem um fluxograma mais simplificado, só para entender o básico, né? E em laranja, então, as operações e acho que tem pontos de estoque de material também. E em verde são os pontos finais, né? Que é onde estão os minérios divididos nos tamanhos que eles podem sair. Então, lá no comecinho, né, tem o minério bruto, que passa por um britador primário. Esse material que foi britado, ele é homogeneizado, vai para um silo de armazenamento, né? E desse silo, lógico, principalmente nessa primeira parte aqui, podem ter muitas outras etapas, né? Aqui isso está simplificando para mostrar mais de onde que surgem os finos. Então, a partir desse silo, ele passa por uma peneira. No caso aqui, no processo que eu peguei, a peneira de 6,3, de abertura de 6,3 milímetros. O que for maior que isso é considerado minério granulado, que pode ser usado diretamente nas siderúrgicas. O que for menor que isso, tá aqui, né? Nem vou explicar, né? Basicamente, nem vou mostrar muito o fluxograma. O que for menor que isso vai ser dividido em finos, que seriam entre 6,3 e 0,1 milímetros, que são levados para um processo de sintetização, que tem basicamente o mesmo objetivo da pelotização, só que ele consegue trabalhar com minérios finos, né? Não tão pequenos quanto os extrafinos que são usados na pelotização, que são os minérios, são os pós, né, menores que 0,1 milímetros. Aí,
tem mais um fluxograma aqui que está mostrando alguns dos resíduos gerados durante o processamento do minério de ferro. Então, praticamente o mesmo fluxograma, só que com outro foco, né? Então, o minério bruto passa por britador, homogeneização, aí que já tem um processo de rebritagem. Essa rebritagem pode ir para moagem em bolas, moagem em barras. E dessas moagens, o produto dessa moagem passa por um processo de separação magnética para separar o minério do que não é minério. Daí pode surgir o rejeito magnético, né? Que vão ter aqueles resquícios de minério. Aí, dessa separação magnética, tem a deslamagem e a flotação, que vão gerar os produtos que vão para aquelas barragens, né, que a gente conhece. E também pode ter outra separação magnética, depois desse processo, né, da deslamagem. Que também aí o destino final são as barragens de rejeito, para os rejeitos, né, e a remoagem para o que pode ser reprocessado. Aí que tem mais um fluxograma, que é a continuação daquele primeiro que eu mostrei. No primeiro, a gente viu que tinha 3 produtos, né? O minério granulado, o fino, que ia para esterilização, e o extra fino, que ia para pelotização. Aí, no caso aqui, é o enfoque do que vai para pelotização. O minério para processamento de pelotização, que é aquele que a gente viu com tamanho menor que 0,1 milímetros. Ele vai passar por alguns processos também, separador magnético, tanque de concentrado, vai ser adicionado alguns aditivos, como calcário, combustível sólido, vai passar pelo moinho de bolas para... a gente sabe que é menor que 0,1 milímetros, né? Mas para deixar todos mais parecidos. Pode ter alguns maiores para diminuir, para ficarem mais parecidos, mais homogêneos, né? Aí tem o tanque de polpa, que vai fazer tipo uma massa com esse minério. Vai passar por um filtro de discos. Daí surgem alguns rejeitos também, que podem ir para barragem, como aquele lá do início do separador magnético também, vai para barragem, os rejeitos. Desse filtro de discos, vai passar para prensagem e o pelotamento. O que é o pelotamento? Essa massa, ela vai entrar no equipamento que é como se fosse uma mesa giratória com um certo grau de inclinação, e esse grau de inclinação, o tamanho da mesa, são dimensionados para que o movimento dele pegue essa lama e gere as pelotas de ferro. Então, é como se fosse uma massinha de modelar, vai fazer umas bolas, vai jogando essa massa lá, e o próprio movimento desse equipamento, ele é rotacional, né? E dependendo das dimensões do dimensionamento do equipamento, ele vai gerar as pelotas do tamanho desejado, né? E aí passa por um peneiramento para garantir o tamanho das pelotas de ferro, né? Caso tenha alguma geração de uma pelota que for menor ou maior, a gente consegue separar. A partir dessas pelotas, elas vão estar úmidas, né? Porque a gente fez uma lama para conseguir fazer essas pelotas. Então, vai passar por um processo de queima, e essa pelota queima, depois do peneiramento, né? Para garantir também a homogeneidade do produto. E aí, depois do peneiramento, vai estar as pelotas de ferro, que vão ser... O que esse processo todo fez? Pegou os pós, fez uma lama, fez uma massa de minério, fez as pelotas e queimou elas para que elas ficassem parecidas com um minério granulado, né? Então, pegou vários minérios pequenos para transformar em um minério um pouco maior para poder ser usado lá nos autofornos. Aí aqui tem alguns resíduos gerados. Essa parte aqui eu peguei de um trabalho que ele falava de uma análise global dos resíduos gerados. Então, ele vai... Por exemplo, tem uma parte aqui que fala do amido que é usado lá como aditivo no processo de mineração. Até esse amido, ele, como é um produto de origem vegetal, ele ocupou um espaço que poderia ser usado para outra coisa, né? Então, ele é considerado como impacto ambiental, até o consumo desse amido, que não é... Mesmo quando a gente fala impacto ambiental, a gente pensa em recurso não renovável, né? Consumo de combustível fóssil, consumo de minério, o descarte desse minério na forma de rejeito, mas até nesse trabalho é considerado até o amido, e que está ocupando o espaço agriculturável como um impacto ambiental, né? Então, aqui nas primeiras partes, né, da extração do minério, tem o combustível que é utilizado na extração, né, nas máquinas, as correias móveis que são usadas no transporte, pode parecer uma coisa besta, mas no caso da mineração são correias gigantes e em grandes quantidades, porque quando se fala em mineração, a movimentação do minério é muito grande, né, são grandes quantidades, o dia todo, o ano todo, às vezes por longas distâncias, né?
Então, também tem o elevado gasto com eletricidade e água, né? Todos esses equipamentos tipo, as correias, né, são tocadas por motores que gastam eletricidade, e a água a gente consegue imaginar o tanto de água que gasta no processo de limpeza do minério, né? E também o próprio espaço físico que é ocupado e é modificado pela extração de ferro, né? Quando antes você vai lá, olha lá uma montanha, uma floresta, uma coisa que te lembra a natureza, né? Tipo, se a gente for observar depois o que vira depois da extração de ferro, você vê aquele buraco, né? Que foi tipo uma grande modificação da paisagem, né? E aí tem o resíduo de minério não aproveitado também, né? Que existem perdas durante o processo de extração. Aí aqui tem alguns insumos que são usados durante o beneficiamento do minério, né, antes do processo de petrolitização, né. Tem alguns exemplos, o amido, soda e cal. Então eu já expliquei aqui a questão do amido, por exemplo. Aí o cal seria um recurso não renovável e a soda precisa de insumos para ser produzido. Também pode ser de origem não renovável, né. Aí no processo de moagem, deslamagem, flotação, espessamento, essa parte a gente estava falando de tirar, entre aspas, a terra que está ali no minério, né? Então é aí que está a grande geração de resíduos que vai para as barragens, né? São os resíduos arenosos e a lama, que vão para as barragens a montante, lá que a gente vê, já todo mundo conhece as notícias dos acidentes que aconteceram em barragens desse tipo, né? E também geração de efluentes, resíduos sólidos contaminados, porque não vai ter só ferro nesses minérios, né? Pode ter, não que o ferro não seja contaminante, né? Mas tem coisas também tão ruins ou piores do que ele, né? Tipo metais pesados, entre outros. Aí, quando a gente fala da etapa de pelotização, alguns resíduos, no caso aqui, a gente fala resíduos, mas pode ser os insumos que são usados, né? Que é bentonita e calcário. Por quê? Porque eles são recursos não renováveis, eles são usados na pelotização. Aí o carvão, o coque de petróleo, glicerina, que são os combustíveis usados também nos autofornos, mas no processo de pelotização também tem aquela etapa de queima, né? Acho que eu falei, que é a parte que você pega a pelota úmida e transforma ela em minério, propriamente dito, né? Aí desculpa, esses três primeiros seriam dessa parte da pelotização, da queima das pelotas, né? Aí gás natural e óleo combustíveis são mais usados nos altofornos. A eletricidade está aqui de novo, mas na mesma ideia. E a geração de resíduos particulados que podem ser reaproveitados. Aí tá, que eu falei, né? Se a gente usar os minérios finos nos altofornos, vai ter grande arraste deles pelos gases dos altofornos, né? E esse arraste vai parar em filtros. Se a gente trabalhar em grandes quantidades, é inviável o processo de reaproveitamento desses finos, né? Por isso que existe o processo de pelodização. Mas quando a gente está trabalhando com níveis de finos menores, né? Que a gente tentou transformar todos esses finos em pelotas, aí sim dá para ser um processo viável, né? De usar filtros para recuperar esse minério e não emitir esse ar com grande quantidade de finos minerais, né? A geração, eu já falei, né, dos resíduos que vão para a barragem, e acho que aqui é a parte do Mateusão, né, Mateusão? Deixa eu só tirar meu microfone. O Matheus fugiu? Você viu, professor? Ele saiu bem na hora. tipo assim, caiu a internet. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa no WhatsApp. Ué. Tipo aquele que tá rolando no WhatsApp, né? Que o aluno coloca o nome, reconectando. O professor achar que ele tá caindo. Nossa, Maria. Tá, a sua parte agora, tá, Matheus? Vou colocar para apresentar.
Oi, tá me ouvindo? Sim, pode ir? Teve jeito não, hein, Matheus? Tentou fugir, mas não tem jeito. Ah, é que tá dando problema no som. Bom, mas depois de tudo que o João falou, agora eu vou falar do tratamento dos principais resíduos gerados. Bom, primeiro tem os resíduos estéreis, né? São os materiais obtidos na escavação durante o decapeamento da mina, ou seja, é toda a camada de terra retirada até se chegar ao, ao, à rocha de minério. E, normalmente, esses resíduos estéreis, eles são depositados em pilhas, até porque eles não são, tipo, eles são materiais inertes. Eles não são igual os rejeitos, que existem metais pesados e são prejudiciais ao meio ambiente. Então, ele não precisa de tanto cuidado quanto os rejeitos. Então, eles são basicamente depositados em pilhas, que podem ter caráter temporário ou definitivo. De caráter temporário é porque esses resíduos estéreis, eles poderão ser utilizados depois para, por exemplo, para construir as próprias barragens para armazenar o rejeito e também para construção, para construir bloco, para construção civil, essas coisas. Mas daí é para a parte da área de economia circular. E depois disso, a gente tem os rejeitos que são depositados em barragens, né? E essas barragens, elas podem ser de solo natural ou podem ser feitas com os próprios rejeitos. No caso, as barragens de solo natural, elas são comumente chamadas de barragens convencionais, né? E como eu disse, elas podem ser feitas com os próprios resíduos estéreis. Já as feitas com os rejeitos, elas têm o nome de barragem de contenção alteada. E essa de condensação alteada é a mais comumente utilizada, porque ela acaba sendo mais barata e mais flexível. Pode passar. Depois disso, né, que a gente tem os rejeitos obtidos durante o beneficiamento do minério, ele precisa ser tratado primeiro porque ele tem um alto teor de água e, além disso, né, ele é guardado em barragens porque ele possui algumas impurezas, e uma delas é o dióxido de silício, que é a silica, o óxido de alumínio, que é a alumínio, e também o próprio minério de ferro que não foi extraído durante o beneficiamento. E também outro motivo para tratar esse rejeito é aumentar a concentração dele para armazenar na barragem, porque se deixar ele com alto teor de água, ele vai acabar ocupando um grande volume na barragem, o que não é muito legal. E o nome que a gente dá para esse rejeito também é a lama, né? Aí e também tem que tirar essa água que eu esqueci de mencionar, porque essa água ela pode acabar se infiltrando nos mananciais ou acabar se infiltrando na barragem também. E essa água se infiltrando na barragem pode até prejudicar a sua estabilidade e sua rigidez, né? E daí pode causar algum problema posterior. Por isso que normalmente é tratado os rejeitos. Aí pode passar. Daí, para tratar esse rejeito, é utilizada a operação de separação sólido-líquido. E nesse tipo de operação, existem alguns tipos, né? E os principais são os espessadores, que parte do conceito de sedimentador. A gente tem os hidrociclones e a centrifugação. Mas no caso da mineração, o mais utilizado é por sedimentação. Por quê? Porque o processo de sedimentação ele é mais barato e de fácil operação. Porque, querendo ou não, as únicas coisas que a gente utiliza na sedimentação é basicamente a força gravitacional, e do espessador a gente vai precisar de uma pá com rotação para compactar mais a lama espessada e jogar ela para fora. Daí pode passar. Daí depois a gente tendo definido que a mais usada é a sedimentação,
Pode passar, João. E a sedimentação, daí dentro da sedimentação, a gente tem dois tipos de separação. Tem os espessadores e os clarificadores. Basicamente, a diferença entre os dois consiste em quê? Que os espessadores, eles buscam priorizar o produto sólido. Ou seja, no caso da mineração, os espessadores eles vai priorizar a qualidade da lama. Ele vai tentar o máximo possível concentrar essa lama. Já os clarificados, ou seja, por exemplo, você tem uma indústria que gera resíduos, esse é uma coisa, antes você tem que tratar, é claro. Daí você vai ter que, porque você tem que prezar pela qualidade, não sei se travou. Travou? Tô ouvindo ainda, Matheus. Tá dando umas travadinhas, mas tá dando para entender. Caramba. Ah, tá ouvindo? Ah, tá. Sim, até o caramba. Daí dos clarificadores, a gente teria que usar o clarificador. Teria que usar o clarificador porque a gente tinha que prezar pela qualidade da água para ser descartada nos rios. Regulamentação e fiscalização. Mas no caso da mineração, como a gente está priorizando a lama, então a gente vai usar espessadores. Agora Daí travou. alguns princípios que a gente tem na sedimentação, pode passar, João. Pode passar. Aí alguns princípios. O primeiro, né? Aqui explicando que a gente, né? O primeiro a gente tem uma mistura que é homogênea, que a gente tem uma mistura de sólido líquido praticamente homogênea em T0. Daí depois de um certo tempo a gente já tem a formação de uma região compactada no fundo e a formação de uma região de líquido clarificado em cima e no meio a região de sedimento. Depois de um certo tempo a gente tem que torna mais evidente a região de compactação e a região de líquido clarificado e no meio a região. Matheus se foi de novo? Xiii. Matheus caiu. Alguém consegue continuar a parte dele por enquanto? Eu vou mandar uma mensagem, deixa eu ver se ele tá respondendo no WhatsApp. Tá. Problemas à distância. Tinha bastante coisa. Ele fala daqui dessa parte, dos sedimentadores, como funciona o espessador. Tem bastante coisa para ele falar ainda. Essa é uma parte Não, é seu, Yara? da economia circular, sou eu. Yara, passa para a economia circular. Se ele voltar, ele retorna no sedimentador. Vou compartilhar aqui, Yara. Peraí. Acho que ele voltou. Parece que eu vi chegando aí. Voltou. Desculpa, professora. Onde que eu parei? Que eu acho que travou algum tempo. Tá, eu acho que você parou nessa parte do sedimentador que você estava falando das regiões da sedimentação. Ah, sim, das regiões. Deixa eu voltar a apresentação.
Bom, aí essas regiões, né? Primeiro a gente tem a região que a mistura, o primeiro T0. Basicamente, a gente tem uma mistura homogênea com sólido e líquido. Depois de algum tempo, a gente já tem a formação de uma região compactada. Em cima, a região clarificada e no meio, uma mistura meio homogênea. Depois de algum tempo, já torna mais evidente a região compactada e o líquido clarificado. E, por fim, a gente tem o resultado, né, que é o sólido totalmente compactado e também o líquido totalmente clarificado. Daí, depois disso, a gente tem alguns fatores que influenciam diretamente na velocidade de sedimentação. Primeiro, o principal fator é a natureza da partícula, porque se a densidade da partícula for muito parecida com a densidade da água, provavelmente essa velocidade da sedimentação vai ser muito maior, porque a força gravitacional vai meio que agir na partícula e no líquido. Então, vai demorar um pouco mais para essa partícula sedimentar, por causa da densidade. Outro fator também é a concentração. Quanto maior for a concentração, menor vai ser a velocidade, porque vai ter mais partículas para sedimentar. E outro fator também influenciante é as dimensões do tanque, porque quanto maior for o diâmetro do tanque, maior vai ser a área para essa partícula decantar, ou seja, vai aumentar a velocidade quanto maior for as dimensões do tanque. Depois disso, pode passar, João, tem uma imagem de como que basicamente funciona um espessador. Ali à esquerda em cima, a gente tem um tubo de alimentação, que é por onde entra a lama. Depois, logo abaixo, a gente tem a região do líquido clarificado, que é o de menor densidade, vai ficar mais em cima. Depois a gente tem a parte da região de sedimentação livre, que é onde tem partícula e líquido junto. E depois, por último, no fundo, a gente tem a região compactada, que é a lama espessa. E aqui a gente pode ver umas pás, essas pás, elas ajudam a compactar mais o líquido, o sólido, e também ajudam a empurrar essa lama espessa pelo cano. E também a gente tem aqui em cima à direita a canaleta do líquido clarificado, que é o underflow, que é o líquido, que é o que a gente, teoricamente, tem que reaproveitar no processo de beneficiamento. E a lama, obviamente, ela vai para as barragens, certo? Daí, pode passar, já. Daí, por último, aqui a gente tem um sistema de controle de um espessador. Aqui, basicamente, a gente tem a zona limite, e a gente tem as vazões volumétricas de entrada, a de saída da lama e a de saída do líquido clarificado, e também a concentração de entrada, a concentração do espessador. E no caso do líquido clarificado, a gente não tem concentração, porque teoricamente a gente teria que ter um líquido puro, né? Por isso não tem concentração nenhuma ali naquela saída. Daí, a partir disso, desse sistema de controle, a gente faz a equação disso para chegar na área requerida para dimensionar um espessador. A gente considera regime permanente, usando a concentração, e usando tudo isso, a gente define qual vai ser a área do espessador para tratar a lama utilizada na mineração. Bom, acho que é mais isso. Agora é a parte da economia circular. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação da economia circular no processo de pelotização. Mas primeiro eu queria identificar um pouco sobre o que é a economia circular. Ela tem como uma dos principais objetivos desacelerar o desmatamento e a escassez de recursos, reduzindo também os fatores que aumentam os índices de poluição. E como estratégias disso, tem se tratar os resíduos e efluentes industriais,
que é uma atividade essencial por lei para todas as indústrias. O marketing verde, que vai fazer com que haja uma ajuda de indústrias parceiras e também governamental, e assim aplicar, e a partir dessas ações, aí conseguiria se aplicar a economia circular. Pode passar. Então, a economia circular tem como base 4 pilares, que são a preservação do planeta, o crescimento e a mudança da população, a automação e a conectividade, que é um dos principais parâmetros da atualidade que está associado à sociedade. Dito isso, a aplicação da economia ela vai visar abolir todo o lixo gerado quando se aplicava a economia linear, que era quando se produzia, consumia e jogava fora. Então, a economia circular, ela quer preservar e aumentar o capital natural, desacelerar a extração de matéria-prima, otimizar os rendimentos dos produtos para que você possa reutilizar o que você jogaria fora na economia linear, reduzir as perdas da produção, que também vai entrar nessa reutilização, e fomentar a eficácia do sistema a partir de uma ajuda de empresas maiores ou até governamental mesmo. Então, a economia circular na produção de Pelotas, ela já existe logo no início do ciclo, porque os minérios extrafinos, eles não poderiam ser utilizados para sinterização, mas eles são aglomerados em Pelotas, e seria um material que seria perdido, e no caso ele está sendo utilizado. Para aplicar, também tem o estudo de recursos mais sustentáveis na extração dos minérios. E isso vai deixar sustentável e também econômico, porque quando você reutiliza uma barragem, por exemplo, como foi citado no começo, você vai conseguir economizar, porque é uma matéria mais barata, e também vai conseguir aproveitar rejeitos que ficariam ali só poluindo a natureza. Então, além desse estudo, também tem o estudo para a utilização da lama, que é gerada no alto forno, para a produção de cerâmicas, porque ela possui alto teor de carbono, o que auxilia na produção desse material. Além disso, também é necessário investir em políticas públicas que fomentem a economia verde, para que se consigam parcerias com técnica para realizar essa economia também, né? É isso, muito obrigada pela atenção. Ok, meninos e meninas. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Nada? Então, tá bom, vamos lá. Bom, primeiro quero dar parabéns para vocês pelo trabalho desenvolvido, falar um pouquinho sobre a apresentação de vocês, de forma geral também. Eu gostei, vocês trouxeram ali a parte inicial sobre o mercado de ferro, que é a matéria-prima, né, no caso de vocês, os impactos ambientais que podem ser gerados, e eu gostei do objetivo que vocês colocaram no trabalho, porque, assim, o objetivo englobou bem o que vocês fizeram no trabalho. Às vezes a gente faz um mega trabalho, e na hora que nós colocamos o nosso objetivo ali para apresentar, a gente coloca, por exemplo, só, como se fosse só o objetivo final do trabalho, maior, não coloca todos os objetivos específicos. E isso dá uma diminuída no valor do nosso trabalho, porque às vezes a gente tem um baita de um trabalho para fazer e depois coloca, por exemplo, se nesse trabalho que vocês fizeram, no final, vocês só tivessem colocado que o trabalho foi o gerenciamento dos resíduos, vocês estariam desvalorizando todo o resto que foi o que vocês colocaram, que foi a identificação das etapas do processo, nisso a identificação dos resíduos em cada etapa, então vocês foram pontuando isso daí, e isso valoriza o trabalho de vocês.
pensa assim, se vocês estivessem vendendo uma consultoria, vamos dizer assim, em relação a isso, se vocês fossem falar lá para a pessoa que está comprando aí a consultoria de vocês, nós vamos fazer um gerenciamento, vamos aplicar a economia circular. Será que vocês venderiam tão bem essa consultoria de vocês, como se vocês falassem, por exemplo, nós vamos fazer um estudo do processo, a identificação dos resíduos gerados, com isso nós vamos sugerir melhor forma de tratamento, gerenciamento desses resíduos e também a aplicação da economia circular. Só um pouquinho, gente. Então, tá bom, filhos. Então, assim, vocês conseguiram valorizar o trabalho de vocês, isso é importante. Gostei também que vocês trouxeram o motivo da pelotização do ferro, né, para entender por que é feito isso. Eu não sei se vocês lembraram, mas lá na aula de operações unitárias, vocês, né, que fizeram comigo, vocês sabem, eu passei a parte do vídeo lá do mineroduto da Samarco e tinha bem certinho esses processos que vocês foram falando. Falaram também dos resíduos gerados, gostei muito dos fluxogramas que vocês trouxeram por parte, falaram dos resíduos gerados, eu gostei que vocês falaram, por exemplo, citaram ali o exemplo do amido, né, o porquê que ele se enquadra ali também como, entre aspas, não é que é um resíduo, ele se enquadra como também causando impacto ambiental para sua produção, para poder ser utilizado, fizeram de forma bem detalhada essa parte dos resíduos, foi legal. Legal também na parte do gerenciamento dos resíduos, eu gosto muito da palavra gerenciamento e não do tratamento, porque tratar, você só está tratando, gerenciar, nem sempre você vai estar fazendo um tratamento, às vezes você vai estar pegando um resíduo da forma que ele vai estar utilizando em outro lugar, ou vai estar tratando, gerenciar é muito mais amplo do que simplesmente tratar. Então, eu gosto muito, na verdade, numa nova matriz da engenharia química, pretendo mudar o nome da disciplina, que já existia antes de eu chegar. Mas agora que eu estou aqui, pretendo mudar esse nome na próxima matriz. Então, palavra gerencial, eu gosto muito. Daí vocês falaram sobre as barragens, gostei disso também, falar por que é feito, como é feito, as diferenças das barragens. Aí, só uma atenção ali, que eu sempre chamo atenção nesse ponto, e às vezes isso confunde, porque eu já vi em alguns lugares fazer muita mistura com esses termos de decantação e sedimentação. Então, isso não vem de vocês, nem de mim, mas vem de outras fontes também. Mas, no geral, a gente usa o termo sedimentação para partícula e decantação para o líquido. E outra coisa que eu achei engraçadinho foi a hora que o Matheus se embolou para falar equaciona, né? Normal. Aí ele saiu bem na parte ali que ele falou assim, faz as equações matemáticas. Isso acontece. Poderia também substituir por modelagem matemática, mas saiu bem, foi boa, Matheus. Trouxeram também a parte da economia circular, conforme foi pedido. Só acho que faltou, de repente, incluir ali o conceito da simbiose industrial, que foi um dos pontos que eu havia pedido para vocês. Então, cheio de elogios, muito bom, muito bem, gostei muito. Agora eu vou falar só alguns pontos para que vocês possam crescer e melhorar, amadurecer nesse processo todo aí. Uma sugestão que eu dou para vocês é utilizar mais figuras nos slides e menos texto. Não que não possa ter texto, mas que vocês ponderem isso daí. Por exemplo, quando o João ficou falando ali da parte que forma para fazer a pelotização, que é úmido, que é não sei o quê, se tivesse colocado uma figura, talvez já teria... quem está assistindo conseguiria visualizar melhor isso daí. Então, acho que nos slides poderia ter tido mais figura, porque figuras mesmo que eu me lembro foi só da parte da sedimentação, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho de como vocês se expressam, também para que sirva como um feedback para vocês, para que sirva para a vida de vocês, porque vocês sempre vão estar se comunicando aí, principalmente trabalhando como um engenheiro, vocês sempre vão estar à frente de alguma equipe, de algum projeto, alguma coisa assim, vocês têm que saber sempre se comunicar e tentar melhorar isso daí. Então, assim, de forma geral, os três têm uma boa comunicação e se fazem entender.
Então, você já tem um ponto positivo. Vou dar um toquezinho em especial para o João, e ainda eu falo com segurança, porque eu tive o prazer de conhecer, eu acho que todos vocês pessoalmente, né, quem está aqui, sim, e o João eu conheci também, eu sei que é uma pessoa com uma bagagem, assim, de conhecimento muito grande, então, se eu puder contribuir nessa parte da sua fala, João, tentar, eu sei que na hora que a gente está se expressando é difícil, mas, por exemplo, a gente está falando com um amigo, não tem problema a gente soltar tipo para todo lado. Isso daqui é tipo isso, é tipo aquilo, é tipo aquele outro. Mas quando a gente vai fazendo algo mais formal, numa empresa, apresentando um projeto, vamos tentar deixar essa gíria um pouquinho de lado. E talvez, assim, apresentar de uma forma, algumas coisas você apresentou como se fosse assim, todo mundo já sabe isso, vou passar assim, não sei o que não precisa falar. Se isso acontecer, tente se expressar, você não é que você precisa falar tudo, mas expressar de uma forma que isso não deixe, não se transpasse, né? Fala assim, por exemplo, ao invés de falar, isso aqui não é importante, isso eu vou pular, sei lá, alguma coisa assim, você fala, por exemplo, assim, vamos prestar mais atenção ou fixar a nossa atenção nessa etapa, porque isso daqui, você desvia de uma coisa e vai para outra, mas sem menosprezar tudo aquilo ali. Entendeu? É tipo aquelas tirinhas do Facebook e do Instagram. Fulano queria dizer tal coisa, tipo um palavrão, mas disse isso. Uma coisa muito mais bonita que mandou também para qualquer lugar sem ter falado feio. Então, seria mais essa dica. Tá bom, pessoal? Tudo certo, professora. Tudo certo. Obrigada, professor. Nada. Tem mais alguma coisa para comentar, vocês do grupo? Nada. Só queria pedir desculpa pelos travamentos aí. O computador não tá muito bom, daí fica travado. Não, isso daí não precisa pedir desculpa, não. Isso daí acontece com todo mundo nesses últimos tempos. Mas então tá bom, gente. Agora vamos passar a palavra para o próximo grupo, que é a indústria siderúrgica. Quando vocês quiserem, podem apresentar. Beleza, prof. Rádio Urbana. Peraí, tô apresentando. Foi? Vamos ver, acho que vai chegar. Pronto, só maximizar aí agora a apresentação. Começar, Certo. então. O nosso trabalho, então, foi sobre gerenciamento de resíduos na indústria siderúrgica. E nosso grupo é composto pela Ana, por mim, Giovana, e pelo Pablo. Bom, começando aqui, então, falando um pouco sobre o mercado, né? A China é um dos maiores produtores que a gente tem de ferro e aço. E o Brasil também é um produtor também muito grande, né? Tá entre os maiores. E a gente tem que a produção do ferro, ela vem aumentando muito. Um exemplo aqui de 2001 para 2007, teve uma duplicação da produção. No ano de 2020, em relação ao Brasil, a gente teve um vai e volta aí. Na primeira parte do ano, ocorreu uma diminuição brusca, né, dessa venda em relação ao ferro e aço, e depois houve um aumento grande em relação às vendas. Antes, não se tinha tanto um gerenciamento de resíduos para a parte da siderurgia. Só que, com o estreitamento das normas e legislações ambientais, além da escassez da matéria-prima e aumento da energia e afins, então se houve uma preocupação com isso. Os resíduos que são mais gerados na produção, na indústria siderúrgica,
são as lamas, que estão basicamente em todas as etapas, e os pós. Dessa forma, o gerenciamento dos resíduos ele é uma etapa muito importante e indispensável para o nosso processo, porque a gente tem que cerca de 42% do quilo de aço produzido é o resíduo. Então, é uma quantidade muito grande. E fazendo esse gerenciamento, a gente pode ter redução desses resíduos e também possíveis ganhos em relação à questão financeira. Em relação ao rejeito, ele pode ser utilizado como matéria-prima ou pode ser destinado também como resíduo. Isso vai ser feito com relação a uma avaliação da capacidade dele de ser reprocessado. Quando esse reprocessamento ou recuperação é feito de uma forma limpa, né, e eficaz, esse material vai ser utilizado como matéria-prima. E quando esse reprocessamento ou recuperação precisa de alguma coisa muito específica ou que vai gerar ainda alguma outra coisa ou vai dar muito trabalho, esse material é utilizado, é um resíduo. E dessa forma, a gente tem que, geralmente, os resíduos, né, são descartados do meio ambiente. E isso não é bom, então tem que se fazer um estudo do impacto gerado por ele. E os resíduos podem causar alterações físicas, químicas e microbiológicas ali no meio. As físicas estão relacionadas com as propriedades físicas mesmo, as químicas relacionadas com o equilíbrio no meio ambiente e as microbiológicas com o desequilíbrio dos microsistemas biológicos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi fazer a reutilização dos resíduos, especialmente das lamas de alto forno e aciária, como adsorventes para tratamento de efluentes com emulsões oleosas, porque esses são os resíduos em maior quantidade, né? Então, a gente tentou fazer um reaproveitamento deles para se ter aí um menor resíduo gerado. Falando um pouco sobre o... Caiu? Não? Não, pode continuar. Tá, é que eu... Enfim. Falando um pouco sobre o processo industrial. A siderurgia, ela utiliza como matéria-prima o minério de ferro. E com minério de ferro, ela vai fabricar ou tratar ferros fundidos e aço. Esse processo pode ser feito de duas formas. Ele pode ser um processo de produção primária, também chamado de integrado, ou de produção secundária, também chamado de semi-integrado. O integrado, ele é feito com o uso de minério de ferro e sucata como matéria-prima e faz a produção do coque, do sinter, do ferro gusa e, além disso, utiliza as etapas de aciária, lingotamento e laminação. Já a produção semi-integrada, ela vai utilizar a sucata de aço como matéria-prima e vai fazer o processo por meio de um ferro elétrico a arco. Também vai possuir as etapas de lingotamento e laminação. Primeiramente, a gente tem o preparo do minério por meio de uma sinterização, que vai formar o sinter. E esse sinter, juntamente com o coque e fundentes, que são geralmente óxido de magnésio e cálcio, são adicionados no alto forno. Além disso, também é adicionado nesse alto forno em contracorrente com essa outra corrente, o ar. E vai ocorrer ali, então, reações de óxido-redução, principalmente entre o carbono e o ferro.
e vai acabar gerando ali como produto a escória, o ferro gusa e um outro material. A escória, quer dizer, o ferro gusa, ele vai estar sendo produzido ali por meio da reação do ferro com monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele vem da reação, da oxidação do carbono que está presente no coque. A escória, ela vai ser formada ali pelos fundentes e pelas cinzas do coque. E o principal composto dele ali vai ser o óxido de alumínio e de silício. O ferro gusa e a escória, como a gente pode ver aqui na imagem, eles são retirados aqui no fundo e vão ser separados por meio de densidade. E o que sobrou vai para a seara, né? Onde a gente vai ter o refino do aço. Por meio de fornos elétricos ou a oxigênio. E ali, naquela etapa, vai ocorrer a oxidação das impurezas do ferro e também a combustão do carbono. E vai acabar gerando ali gases, né? Que podem ser reaproveitados depois. O aço ali que vai sair dessa etapa, ele vai ser vazado em lingoteiras. Vão se solidificar e formar lingotes. E aí depois eles podem ser cortados como placas, né? Como produto semi-acabado. E os outros produtos, eles ali do lingotamento, eles vão ser transformados mecanicamente pela laminação ou forjamento, né? Podendo ser produtos como bobina, chapas, barras, enfim. E também, essa laminação, a gente pode fazer ela a frio. E se a gente fizer ela a frio, os produtos vão ser recozidos em fornos, que vão utilizar gases ali, podendo ser gases reaproveitados ou também o gás natural. Os gases formados, eles podem ser também direcionados para sistema de limpeza, que vão estar contendo ali vários componentes que não são bons para ser jogado no ar, né? No ar ambiente, assim. As lamas de alto forno, elas podem ser classificadas como grossas ou finas. E os compostos que estão mais presentes nas lamas são o óxidos de ferro, o carbono, sílica e cálcio. E na aciária, a gente vai ter que ele só vai ser mais composto de ferro e cálcio, porque vai ocorrer a oxidação das impurezas ali, então vai sobrar basicamente só ferro e cálcio. Bom, então, boa tarde. Vou dar continuação aí na apresentação, falando sobre o gerenciamento, o tratamento de resíduos, né? Bem como definir, através de algumas leis cinéticas aí e de transferência de massa, para a gente definir o nosso processo, né? Então, como foi dito aí, o processo para recuperação do nosso rejeito vai ser através da dissorção. Na verdade, a gente está usando o rejeito siderúrgico para tratar um outro tipo de rejeito, né? Digamos assim, a grosso modo, um rejeito oleoso. Então, os principais resíduos sólidos recicláveis na siderurgia, eles podem advir de poeiras de sinterização, como a Giovana falou, os pós e lamas de alto forno, né, gerados como lamas finas e lamas grossas, também de aciaria, e a carepa de laminação a quente, bem como a laminação a frio, e a lama de tratamento de fluentes químicos, que geralmente, como você usa
muita água, juntamente com outras substâncias químicas, vai gerar essa necessidade de tratamento desse tipo de efluente, né? Então, a gente tem ali, num fluxograma bem grosseiro, que o alto-forno, ele gera o resíduo, a seara, ele gera o resíduo, e o lingotamento, ele também vai ter uma geração de resíduo. Então, na indústria siderúrgica, a gente tem uma geração de resíduos considerável. Então, o que fazer com esses resíduos que são gerados aí nesses processos? Pode passar. Quimicamente falando, né, dentro desses resíduos gerados, nós temos os resíduos à base de ferro, que são produtos de limpeza de gases, os gerados na etapa de laminação e ligotamento, e os que contêm, além do óxido de ferro, materiais, outros tipos de metais, como zinco, chumbo, esses alcalis, cobre, estanho, arsênio, enfim, vários outros metais pesados que são gerados através desses processos. Pode passar. Os gases formados no altoforno e na seara, eles são sempre direcionados para sistemas de limpeza de gás, porque, de acordo com as normativas que tem, você tem que lançar esses gases com uma certa concentração desses metais. Então, você não pode simplesmente fazer o seu processo e liberar esse gás na atmosfera. Esse gás tem que ser tratado. A caripa de laminação é normalmente reciclada no acabamento de minério, mas isso pode ficar restringido pelo óleo presente em algum material. Então, quando a gente está mexendo com algum material, então, eles vão estar com infinitos tipos de materiais que podem contaminar o meio ambiente de alguma maneira, né? O óleo presente, ele é um agente contaminante muito grande. Então, se você não trata esse efluente de maneira correta, isso pode gerar um grande impacto ambiental. E o reaproveitamento direto das lamas do alto-forno é dificultado pela presença de elementos indesejáveis, como eu disse, alguns metais pesados, que podem causar encrustamento nos altos fornos e diminuir a rentabilidade do processo. Pode passar. Então, de maneira grosseira, sólidos que contêm óxido de ferro, eles apresentam um uso promissor na escala industrial de tratamento de efluentes. Porque eles são de baixo custo, eles têm a grande quantidade deles no tratamento do minério de ferro, é obtido uma grande quantidade deles, e devido a essa capacidade de absorção, ele fica viável para o uso de separação de algumas substâncias. Pode ser sólido, tanto sólido quanto líquido. E ele é estável. No processo de adsorção, dependendo do tipo do processo de adsorção que você faz, principalmente em batelada, algumas condições têm que ser ajeitadas no nosso processo, né? Dentre elas, o pH, a agitação, e isso de modo que vai contribuir o maior contato entre o seu adsorvente e o seu adsorvato. Então, isso é essencial, controlar todos esses parâmetros, se possível, levar para uma bancada de laboratório para depois passar isso para uma escala industrial. E dentre os óxidos de ferro, a gente tem vários tipos de interações químicas que podem contribuir para o melhoramento, para uma eficácia do processo. Então, a afinidade entre adsorvato e adsorvente. Pode passar. Então, como a gente está tratando de absorção, a gente tem que procurar uma equação que vá nos proporcionar essa quantidade de
de concentração de soluto que pode ser absorvida, bem como o tempo de processo que a gente vai adquirir nisso, né? Então, ali, alguns parâmetros que a gente tem é a concentração inicial do soluto na fase líquida, né? Então, se na minha fase, no meu adsorvente, na minha fase líquida, que tem o meu soluto, que eu quero capturar ele, que eu quero fazer a adsorção dele, a concentração inicial dele, eu tenho que saber o quanto tem na minha solução, a concentração de equilíbrio do soluto na fase líquida, o volume da solução e a massa de adsorvente. O quanto de adsorvente eu vou ter ali para ter uma eficácia no processo, porque não adianta nada eu ter uma quantidade X de solução para eu tratar, sendo que eu vou usar muito pouco adsorvente, ou muito adsorvente, desperdiçar adsorvente nesse caso. Então, a gente sabe que a isoterma de adsorção é uma expressão matemática que descreve a relação de equilíbrio entre a retenção e a mobilidade da substância. E a temperatura e a pH constantes. Então, a gente sempre tem que achar esses parâmetros de modo que procure o máximo de aproveitamento do nosso processo. Pode passar. O primeiro método que a gente tem para obtenção dessa isoterma é a isoterma de Langmuir, que parte do pressuposto que a adsorção máxima corresponde à formação de uma monocamada saturada. Então, essa adsorção, ela pode se dar através de uma monocamada do meu soluto sobre o meu adsorvente, ou várias camadas, que a gente vai ver no próximo slide, né? E também a gente pode definir alguns parâmetros aí, que são interessantes para a gente. Esse QE, que é a massa de soluto por unidade de massa absorvente, que a gente conseguiu absorver, que está relacionado a essa massa de soluto necessária para saturar completamente. Então, é o quanto a capacidade do meu adsorvente tende a absorver esse soluto. A concentração de soluto em solução no equilíbrio e a constante de Langmuir, relacionada a essa energia de adsorção. Então, se está relacionado a uma energia, a gente vai ter uma lei cinética nisso daí também, e já a gente vai ver. Pode passar? Lembrando que a isoterma de Langmuir, ela é tratada para casos mais ideais. A gente tem também a isoterma de Freundlich, que é utilizada em sistemas de absorção que não são considerados ideais, leva em consideração quase os outros mesmos parâmetros da isoterma de Langmuir, e a gente tem aí tanto as constantes de equilíbrio de Freundlich, quanto a constante de Freundlich, são diferentes, e essa constante de equilíbrio de Freundlich, ela indica a capacidade de adsorção de adsorvente, e N representa a intensidade de adsorção, a partir do grau de afinidade, dependendo do seu adsorvato e o adsorvente. Pode passar. Então, como eu disse, para isso a gente também tem uma lei cinética que rege tudo isso daí, né? Por modelo cinético de pseudo-primeira ordem, por modelos matemáticos e manipulação dessas equações, a gente pode definir alguns parâmetros aí, né, quanto à quantidade de material absorvido, o tempo de equilíbrio que o meu processo vai levar, né, pode passar. Assim como a gente tem também esse modelo de pseudo-segunda ordem, que traz os mesmos parâmetros e essas constantes diferenciais aí que envolve o processo. Pode passar. Então, a gente pegou um trabalho que ele especificou muito bem como que se deu esse processo, né? Então, de maneira geral, foram caracterizados fisicoquimicamente 4 resíduos siderúrgicos gerados no sistema de tratamento único de gases, etapas de redução de ferro-gusa e refino de aço. E no final do sistema de tratamento, esses resíduos foram separados em frações grossas e finas, para ver qual seria o melhor reaproveitamento, né?
qual seria, como seria melhor, se a gente fosse tratar com lama fina ou com lama grossa. E a gente sabe também que, às vezes, o tamanho das nossas partículas dissolventes vão interferir um pouco nisso. Foi realizado um ensaio de adsorção a fim de verificar o comportamento preliminar dos outros resíduos adsorventes em emulsão oleosa. Levando isso para uma bancada laboratorial, foi feita essa emulsão oleosa, e no final foi verificado o quanto esse adsorvente conseguiu capturar, absorver esse óleo que estava presente nessa emulsão. Pode passar. Alô? Aí a gente tem um fluxograma bem rústico do processo, né? Então, de um lado, a gente tem a obtenção da emulsão, né? E do outro lado, a gente tem a preparação dos adsorventes, a lama de altoforno e a aciária, à base de óxido de ferro, né? A gente teve aí também, esqueci de colocar, os óxidos de ferro vindos do lingotamento. A produção de solução contendo a emulsão adsorvente, né, a emulsão e mais o adsorvente, realização de um processo em batelada sobre agitação constante, então, 24 horas para isso, para ter certeza que a gente teve essa dissorção, num pH 3, foram usados diferentes escalas de pH, 5, 4 e 3, em 3 foi a que melhor teve maior índice de adsorção. Aí, a gente tem a obtenção de uma solução com menor teor de compostos orgânicos, no caso, o óleo, né? Uma das vantagens desse processo é que a recuperação do material adsorvente é muito fácil. Então, você pode tratar esse material e usar ele de novo para o começo de outro processo. E a geração de um resíduo, o óleo. Então, a gente tem essa geração de resíduo, porém, o óleo ele pode ser reutilizado de algumas maneiras, em maquinário, como antidesengripante, de diversas maneiras. A gente não vai e pode ter um outro tratamento desse óleo para refinar ele. Pode ir passando. Então, os resíduos de lama de aciária e lama de altoforno, eles apresentam diferentes mecanismos de adsorção. Tudo isso porque há diferentes quantidades desse óxido de ferro em cada um desses tipos de lama. Então, a lama de aciaria, ela tem maior caráter hidrofílico, vai interagir mais com as partes polares dos surfactantes, e isso justamente porque os teores de ferro e dos metais são diversos, e a lama de altoforno é maior interação com a parte hidrofóbica entre os resíduos e o óleo, então, devido à sua alta composição de carbono. Então, a gente tem a parte apolar ali interagindo com a parte apolar e interagindo mais com essa parte do óleo. A cada regeneração, modificação de estrutura do resíduo conferiu maior estabilidade, aumentando essas propriedades polares e justamente isso que eu acabei de falar, justamente aumentando essa interação com o óleo, permitindo essa distorção mais vantajosa. Pode passar. Alô? Bom, eu vou falar um pouco sobre a economia circular, vou fazer uma breve introdução sobre a economia circular, que é uma economia que a gente procura atingir o desenvolvimento econômico. Essa economia, que é a economia circular, ela visa o crescimento e a sustentabilidade e tem como objetivo manter o produto, o componente ou material sempre em utilização. Pode passar, gente. Para acontecer isso,
é necessário 2 tipos de ciclos. O ciclo biológico, que ele se baseia no consumo e se dá através de processos como compostagem e digestão anaeróbica da matéria. E o ciclo técnico, que recupera e restaura os produtos por reuso, reparo, remanufatura ou reciclagem. Pode passar, Gi. Para acontecer a aplicação da economia circular, são necessários alguns fatores, como o design circular, que ele facilita a aplicação da economia, tecnologia e inovação, que é necessário para a criação de novos negócios, para ajudar na transição, e condições viabilizadoras e sistemáticas favoráveis. Pode passar, Gi. Aplicando essa economia circular dentro da indústria siderúrgica, nós sabemos que os resíduos gerados, eles podem ser tratados, reutilizados dentro da própria indústria ou para outros setores. Dentro da indústria, os resíduos são, na maioria, ligas metálicas. Então, nós devemos focar o quê? No ciclo técnico, de modo que a gente consiga reutilizar e redistribuir esses resíduos. Pode ir, Gi. Aqui nós temos alguns dos resíduos formados durante o processo, e, como foi falado, eles recebem um tratamento, alguns deles recebem alguns tratamentos para poder ser direcionados para outros lugares. No caso a gente vai ver também como que pode colocar essa economia circular nesses resíduos. Os gases formados no alto-forno e na seara são direcionados para a coqueira e para o alto-forno como combustível. No caso das sobras de aço, são reprocessadas e podem ser utilizadas como coproduto durante o processo. As escórias de alto-forno, elas podem ser utilizadas na indústria cimenteira, substituindo o clinker. E assim, ele possibilita uma redução de CO2. Foi falado isso no outro seminário também. As escórias da aciária podem ter diversas aplicações, como a capa asfáltica de pavimentação rodoviário, nivelamento de terreno, fertilizantes para solos e na indústria de cimento e concreto. Pode passar, Gi. As lamas de alto forno, de aciário, os pós, eles possuem uma composição um pouco mais complexa. Então, eles podem acabar sendo prejudicial durante o processo. Mas, ainda assim, eles podem ser reaproveitados e sendo por coproduto na sinterização. As carepas, elas são resíduos com alto teor de dióxido de ferro. Então, elas podem ser usadas também na sinterização ou como material adsorvente, que é o que foi apresentado pelo estudo que a gente pegou. E as sucatas, elas podem ser reutilizadas como coproduto das aciárias ou podem ser vendidas como produtos para outro fim. Pode ir. Bom, nós podemos concluir, então, que na indústria siderúrgica se produz muitos resíduos durante seus processos. Nesse estudo, foi usado a lama grossa e fina, e ela foi tratada de forma que pudesse ser utilizada como um adsorvente de emulsões oleosas. Após todo o processo, como mencionado, o material adsorvente mostrou que tem alto potencial de aplicação no tratamento desses efluentes e pode ser submetido a uma recuperação para nova preparação e reaproveitando em outro processo. Pode passar, Gi. Além da reutilização do resíduo como adsorvente, foi possível analisar que a transição entre a economia linear para a economia circular pode ser uma ação progressiva para o setor, porque essa economia vai fazer com que ocorra o reaproveitamento e reutilização de resíduos gerados, e isso vai afetar no valor econômico dentro e fora da empresa. Além do que uma empresa que aplica uma economia circular, ela acaba se destacando entre os concorrentes e os consumidores, porque ela vai estar demonstrando uma preocupação com o meio ambiente e com os seres humanos. Bom, esse foi o nosso trabalho. Seguir as referências. E isso. Ok, muito obrigada, pessoal, pelas informações, colocações de vocês. Alguém finalmente vai querer falar alguma coisa?
Tô vendo, hein? Próximo semestre, acho que eu vou colocar nota para participação. Bom, vamos lá. Vocês comeram um S no meu nome. Eu sei que meu nome não é bom, não é muito bonito. Silvia Priscila é um nome típico de pobre, mas ainda tem um S ali para completar. No Priscila. A outra prof é só com C, né? É Priscila. Tá. Vocês falaram ali sobre o mercado mundial e local. Isso foi legal. Trouxeram o processo industrial, o fluxograma, falaram sobre a parte do gerenciamento dos resíduos, falaram sobre a economia circular. Então, assim, vocês, de forma geral, vocês se expressam bem, falaram sobre quase todos os tópicos que foram pedidos, já entro no entre parênteses, no entre aspas, dos quase. Então, assim, de forma geral, o trabalho de vocês tá bom, foi bem apresentado. Então, agora eu vou entrar nos tópicos mais específicos aí para colaborar com vocês na trajetória de vocês aí, que tenho certeza que, quando eu falo trajetória, eu não estou pensando nos trabalhos acadêmicos, estou pensando na vida de vocês lá fora, que logo em seguida vocês vão estar passarinhos voando por aí, tá bom? Uhum. Aí, assim, a Gil ficou um pouquinho nervosa para falar. Eu senti isso, né? Não sei se isso é verdade ou o que aconteceu. Eu senti isso. Não tem problema. Talvez só treinar um pouquinho quando... Não em si treinar o seminário, tenho certeza que você deve ter passado os slides e pensado no que você iria falar. Assim, e ganhando maturidade nisso mesmo, né, de apresentar, né? Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade de falar em público, mesmo que o público é virtual, às vezes parece dar até mais nervosismo, porque todo mundo com a câmera desligada ali, você não sabe a reação da pessoa, como que a pessoa tá, como que você falou. Isso é muito difícil mesmo, não tem problema nenhum. Eu acho que isso daí é questão de treino, e se a gente se sente assim, que tem algum tipo de bloqueio quanto a isso, às vezes procurar fazer um curso de oratória, procurar um outro recurso, né? Porque, igual eu falei para vocês, como engenheiros, vocês sempre vão estar se comunicando e tendo que se fazer entender. Então, é importante a gente saber controlar esse nervosismo. Aqui nessa apresentação não tem problema nenhum. Isso daí fica uma dica aí para vocês, tá bom? Futuro. Então, agora eu vou entrar nos pontinhos aqui. O processo de adsorção, ele entrou, vocês colocaram de forma anterior à economia circular. Até entendido. E depois vocês puxaram um gancho lá na economia circular. Eu não sei, de repente vocês poderiam ter colocado uma forma que desse para interligar isso daí melhor, né? Porque quando vocês entraram no processo de distorção, queira ou não, já está dentro da economia circular, né? Nessa parte de, ou se não for economia circular, que seja sustentabilidade dentro da indústria, então, alguma coisa assim. Porque também outra coisa que muita gente confunde é, o processo é muito sustentável, tá lindo e maravilhoso. Vocês sabem, eu falei para vocês, quem assistiu as aulas sabe que sustentabilidade é apenas um dos passos para a economia circular. Está dentro da economia circular. A economia circular é muito mais amplo do que somente a sustentabilidade. Não que sustentabilidade seja pouco, né? Mas para ver a complexidade, como eu disse que a gente vive na era complexa, né? A complexidade do assunto. Aí, uma outra dica que eu dou para vocês, eu achei os slides muito carregados em texto. Também não, eu acho que tirando as figuras dos fluxogramas, não tinha, se tivesse mais figuras, às vezes, assim, o que vocês colocarem num monte de texto, uma figura representaria, e ficaria menos cansativo para quem está assistindo. Às vezes, muito texto fica muito cansativo para quem está assistindo. Quer ver? Eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês, porque às vezes eu falo, e o que seria, professora, mais figuras? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, estou apresentando, né? Uhum. Olha aqui, só para vocês entenderem. Esse daqui foram os materiais e métodos que eu apresentei na defesa da minha tese, né? Eu poderia ter colocado um monte de texto para falar sobre isso daqui, mas eu fiz um fluxograma, olha só. Por exemplo, fiz coleta de água mensal. Dentro dessas águas eu fiz as análises bacteriológicas e análises fisicoquímicas. Dentro das análises fisicoquímicas,
eu fiz no campo, ou seja, durante o momento da coleta, eu fiz análise de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica. Nas análises físico-químicas ainda, eu levei para o laboratório para fazer outras análises, turbidez, alcalinidade, bababá, bababá. E, com todos esses resultados, eu fiz em um programa específico as análises estatísticas de balanço hídrico-climatológico, correlação de Spearman, análise estatísticas de cluster. E, além de tudo isso, ainda foram feitas coletas de sedimentos de solo e as análises elementares desses sedimentos. Imaginem se eu fosse colocar tudo isso em texto. Seriam 10 slides de texto. E olha como que ficou simples e muito bem explicado e que fica visível para a pessoa notar. Outra coisa que eu poderia ter falado, por exemplo, assim, eu poderia ter colocado uma tabela, um monte de texto para falar os locais de coleta, né, das amostras. Não, eu coloquei um mapa aqui, aí desse mapa eu localizei Toledo, de Toledo eu fui localizando os pontos de coleta de amostra. Olha como fica mais didático, entende? Então, aí outra coisa também que eu tinha citado, não estou querendo dizer que o meu trabalho está ótimo e excelente, estou querendo dar um exemplo do que eu falo, né, porque às vezes é muito bonito, né, tá bom, professora, você fala, mas quero ver fazer, né, então, assim, só para dar exemplo, quando eu citei, coloque em foto das etapas, quando eu citei para outro grupo, porque dá para a gente visualizar, imagina eu descrevendo, que eu participei da perfuração de um poço, eu vou descrever lá num texto gigante, uma broca gigantesca de perfuração, pronto, coloquei uma figura aqui, perfuração, máquina rotativa. Isso aqui são fotos reais do momento da perfuração do poço. Detalhe da broca, os sedimentos reais que eu mesma coletei lá da perfuração do poço. Olha, imagina se eu tivesse descrito tudo isso. Momento da saída de água. E aí, o teste final de vazão. E as análises dos sedimentos que foram coletados, foram feitas análise de sedimentos de análise elementares nos sedimentos e também análise elementares da água coletada para fazer aí depois um balanço de tudo isso daí. Então, quando eu falo de figuras, é isso que eu quero dizer. Imaginem vocês quantos slides escritos eu teria que ter colocado para todo mundo dormir enquanto eu falasse, do que se eu tivesse feito da forma que eu fiz, de fluxograma e interativo ali. É claro que as primeiras versões que eu fiz foram exatamente isso, slides escritos, cansativos e mas meu orientador me orientou quanto a tudo isso, que é o que eu estou tentando passar para vocês agora, né? E, na verdade, isso já era doutorado, né? No mestrado eu tomei mais ferro, depois foi para o doutorado, já foi dar uma melhorada. Então, tá. Então, vamos continuar. Aí, que eu falei para vocês fizeram quase tudo que foi solicitado, que vocês falaram sobre a simbiose industrial, mas não especificaram que era uma simbiose industrial. Por exemplo, quando vocês podem utilizar o resíduo de vocês em outro processo para fabricação de outra coisa, vocês podem fazer uma simbiose industrial. A simbiose industrial, ela vai consistir no quê? Nas indústrias estando próximas, pode ser um parque industrial, onde o resíduo de uma serve como matéria-prima para outra. Isso seria a simbiose industrial. É como se as indústrias se autossustentassem ali. Claro que não totalmente, né? Mas elas estão próximas ali, que já vai diminuir custo de transporte e tudo mais. Então, de certa forma, vocês falaram, mas não especificaram o que era simbiose industrial. Tá. Só uma atenção ali, que nas constantes de Freundlich e Langmuir... Eu falo Langmuir, gente, mas tem gente que fala Langmuir, eu não sei como que se pronuncia, tá? Mas, enfim, as constantes de Freundlich e Langmuir, elas têm unidades, vocês não foram colocados lá nos slides. Vocês falaram sobre os modelos cinéticos, legal, a gente usa aqueles modelos cinéticos, sim, na dissorção, pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, só que quando a gente vai partir, isso daí também, não estou dizendo que vocês precisavam colocar, é só para informação de vocês. Quando a gente vai partir para um estudo mais aprofundado sobre a cinética e o equilíbrio de distorção, a gente usa para representar a cinética da distorção, modelos que a gente chama de fenomenológicos. Os modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem são modelos empíricos, então eles têm certas restrições. Claro que para uma análise preliminar a gente pode usar sem problemas,
Mas, assim, a gente quer aprofundar mais, a gente usa os modelos fenomenológicos que descrevem as etapas da dissorção. Então, a gente vai usar lá os modelos de transferência de massa, que são os modelos de fusão no filme, de fusão nos poros e a dissorção. E a gente vai resolver de forma simultânea a cinética junto com o equilíbrio, que a gente joga a cinética lá no equilíbrio de dissorção. Então, assim, dessa forma, a gente representa melhor, de forma real, o processo que está sendo estudado. Aí, outro detalhe que eu quero colocar para vocês é de tentar não falar meu processo, meu rejeito, meu adsorvente. Desapeguem, vocês estão muito possessivos. Não é nada meu, nada seu, nada nosso. É o processo, o rejeito. Deus o livre falar meu rejeito, depois vão querer que eu levo para casa o rejeito. Não. É tudo o rejeito, o processo, foi feito, realizou-se. Não é eu realizei, eu fiz, não é temos, não é nosso, tá bom? Tudo de forma mais formal e mais geral possível. Senão, daqui a pouco vão falar meu rejeito, vão mandar o rejeito lá para nossa casa. Não dá certo, não. Tá. Outra coisa, que vocês têm contra os fluxogramas de vocês? Todos os fluxogramas vocês falaram. Fluxograma rústico, fluxograma grosseiro, fluxograma bem simplificado. Por que, coitadinho, menosprezaram o fluxograma de vocês? Por que isso? Gente, ó, tem várias outras etapas ali no meio, né? Não, mas não precisa... Por exemplo, assim, até que fluxograma simplificado, se for o que vocês querem falar, que não é o fluxograma completo, seria o mais indicado, então, nesse caso. Um fluxograma simplificado dessa etapa. Beleza, ainda falando de forma, tipo, se impondo e tal, ainda vamos lá. Mas agora, o fluxograma grosseiro, fluxograma rústico, aí vocês não vão vender o peixe de vocês, entenderam? Aqui, para mim, não tem problema, mas eu anotei aqui, achei bonitinho vocês falando isso. Mas pensa vocês lá, tentando vender o peixe de vocês, o tratamento de vocês, ou você está lá na indústria tendo problema lá com as concentrações que está tendo no final lá do efluente gerado, aí, então aqui, lá para o gerente, eu vou te mostrar um fluxograma rústico, tá? Um fluxogramazinho, que credibilidade, não vai ter, né? Então, é só para dar um toque aí também para vocês. Pensa assim que vocês vão ser os engenheiros, vocês vão ter que vender a ideia de vocês, vão ter que se impor, vão ter que falar de forma clara, de forma que passe credibilidade. Lembre-se sempre, vocês vão colocar como um mantra, vocês serão os engenheiros, vocês vão estar coordenando, hora ou outra, alguma equipe, vocês vão falar com pessoas de, vamos dizer, nível de escolaridade, né, de formação inferior a de vocês, então vocês precisam saber falar com essas pessoas de forma que elas entendam, e vão falar com pessoas que têm formação equivalente ou superior de vocês, então vocês têm que se fazer entender, desde o operário lá da planta industrial até o seu gerente, geral. Então, assim, quando eu falo fazer entender, não é que lá com o operário você vai falar tipo humano, né? Falar de forma clara, de forma pausadamente, de forma muito respeitosa, e, assim, não dando lição de moral, né, mas a minha mãe sempre me falou, porque eu fui uma das primeiras da família a ter a formação superior, né, então, a minha mãe ali ralando para me manter em outra cidade, ganhando salário mínimo, isso e aquilo, ela sempre me falava, minha filha, você se lembre que mais vale a prática do que a teoria. E depois, com mestrado, com doutorado, eu fui confirmando isso. E eu acho que quem vai para a indústria confirma muito mais isso, que às vezes a gente está lá querendo colocar toda a nossa teoria em prática, chega um operário que está ali há muitos anos naquele processo, e às vezes a gente tem que prestar atenção no que ele fala, porque ele tem a prática do processo, a gente tem que ter todo o respeito e consideração para aquela pessoa e sempre ouvir o que ele quer dizer, para depois a gente formar a nossa, formar ali o que a gente vai retirar do que ele falou e formar a nossa opinião sobre o que está acontecendo. Certo, pessoal? Beleza, prof. Beleza, Creuza? Certíssimo. Fechou? Tem mais alguma coisa para colocar?